meditação com vocês de uma passagem que me toca muito. Cada um de nós temos passagens bíblicas que nos identificam, que tiramos lições para a nossa vida. Eu gostaria de, nesta noite, poder falar com vocês de uma passagem que me toca muito e fazer com vocês uma pequena reflexão. Essa passagem está em Marcos 10, o capítulo 46. Antes de lermos, vamos novamente inclinar os nossos frontes, mesmo sentados, e pedir que o Espírito Santo possa nos ungir neste momento de fazer a sua leitura. Grande Pai que estás no céu, neste momento, nós pedimos o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, que ele possa falar aos nossos corações. Amém. Aqui, em Marcos 10, 46, conta a história de um homem e da sua proximidade com Jesus. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Eu acho muito linda essa passagem. Como que Jesus, ele ali, uma grande multidão, pessoas importantes, pessoas ali seguindo ao seu lado, seguindo por curiosidade, outros por necessidade, mas ele prestou atenção ao clamor de um cego e mendigo. Vocês percebem que na cultura judaica de antigamente, tanto mulheres como pessoas com deficiência física, eles eram considerados pessoas sem a graça de Deus. E eles consideravam que a sua situação de cegueira, situação social, era por causa dos seus pecados. Era uma consideração errada da época. Mas Jesus, ele fez questão de mostrar que todas as pessoas são amadas por ele. E ali, mesmo com uma grande multidão que poderia ter escribas, fariseus, príncipes, pessoas ilustres da sociedade, Jesus parou para ouvir o clamor de um mendigo e de um cego. Eu não sei quem você é na sociedade hoje. Eu conheço poucos de vocês, mas eu sei que Jesus conhece cada um de vocês, individualmente. Jesus conhece a sua profissão, Jesus conhece a sua condição emocional, muito mais que a sua condição social. Jesus conhece a sua condição espiritual. E Ele sabe da sua necessidade. Da mesma forma que aquele mendigo, essa história me faz ver que se eu e você clamarmos por Jesus e pedirmos a sua misericórdia, Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir, Ele vai parar, Ele vai ouvir. Jesus, Ele não passou em nenhuma das multidões ali
sem ouvir pessoas que tinham interesse especial de ver Jesus, tocar em Jesus, de se relacionar com Jesus. Nós vemos no relato de Zaqueu. Zaqueu, ele se considerava, embora ele fosse realmente pequeno de estatura, mas ele considerava pequeno para se colocar na presença de Deus. E ele subiu em cima de uma árvore e Jesus parou exatamente na árvore que ele estava. Aquela mulher que havia 12 anos estava com aquele fluxo de sangue, doente, carente, Jesus parou exatamente aonde ela poderia tocar. E Jesus também se coloca exatamente aonde você e eu podemos tocá-lo, clamar por ele e vê-lo. Só basta eu e você exercer o toque da fé, o clamor da fé e nos colocarmos na sua presença. Jesus, então, embora aquela multidão, nós vemos aqui pela leitura que aquela multidão, quando ouviu o cego clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós podemos considerar a multidão como a igreja, né? Eram pessoas que seguiam quem? Quem que a multidão estava seguindo? A multidão estava seguindo Jesus. Quem que nós viemos aqui hoje para ouvir? Jesus. Então nós podemos dizer que a multidão é a igreja. E quando o cego clamou por Jesus, quem atrapalhou o cego de continuar clamando por Jesus? Quem? A igreja, a multidão. Você percebe que muitas vezes, no relato de Jesus, a multidão, a igreja, atrapalhava as pessoas de ver, de ouvir Jesus? Muitas vezes a igreja, a multidão, as pessoas atrapalham outras pessoas de ver e ouvir Jesus. Que eu e você não sejamos essas pessoas que atrapalham outros de ver, tocar e ouvir Jesus. A multidão ali estava então impedindo aquele cego de se aproximar de Jesus. O interessante é que aquele cego, ele permitiu que a multidão o atrapalhasse. Às vezes você já ouviu histórias de pessoas que falam assim: eu vou sair da igreja porque um irmão me olhou torto, outro irmão me falou isso, outro irmão fez isso comigo. Você já ouviu histórias assim? De pessoas que deixaram a igreja. Agora eu pergunto para você: quem que essas pessoas deixaram? Deixaram a multidão ou deixaram Jesus? Você entende que o cego, mendigo, pobre, nos ensina uma grande lição aqui? Ninguém, nada pode impedir você de encontrar Jesus, só você mesmo. E aquele cego nos ensinou algo que os grandes mestres da época não puderam nos ensinar. Que o único responsável em ver, se aproximar de Jesus é quem? Sou eu mesmo. O cego sabia que ele era responsável em ver Jesus, em chegar perto de Jesus, se aproximar de Jesus. Então ele não permitiu que aquela multidão o impedisse de chegar até Jesus. Eu e você não podemos permitir que ninguém, nessa grande multidão, mesmo que seja do povo de Deus, impeça você de chegar, de se aproximar, de tocar Jesus. Porque como você, olha para o lado, olha para trás, pode olhar, dá uma olhadinha. São pessoas como você, são pessoas como eu, cheias de falhas, não somos? Cheias de falhas, pessoas tão fracas como você, tão cheias de falhas como você, que precisa, como aquele cego,
de se aproximar de Jesus. Às vezes nós olhamos tanto para a ação de outras pessoas que isso nos impede de olhar para Jesus e que a aproximação de Jesus nos transforma. Ellen White diz que pela contemplação somos transformados. A quem nós devemos contemplar então para sermos transformados? Jesus. Paulo diz que nós devemos olhar firmemente e unicamente para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé. E o autor e o consumador da nossa fé não é o pastor, não é o ancião, não é o diretor de música, não é a diretora da escola sabatina. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. E isso é uma questão de maturidade espiritual. Nós precisamos aprender a ter maturidade espiritual. E eu fico impressionada que quem ensinou isso foi um cego mendigo. E não foi os escribas, os fariseus, o líder religioso. Nós vemos que quando temos a compreensão de nossa fraqueza, nós aprendemos a confiar no poder que está além de nós, que não é inerente a nós. E aquele cego Bartimeu, ele tinha ciência da sua fraqueza. Agora eu pergunto para vocês, e os líderes religiosos da época? Eles tinham ciência da sua fraqueza? Eles tinham consciência das fraquezas dele? Não tinham. Tanto não tinham que eles não conseguiram ver Jesus como seu Salvador pessoal. E aquele cego que não enxergava, ele via além. Ele via em Jesus não o Salvador do mundo em geral, mas ele viu em Jesus o seu Salvador o quê? Pessoal. E Jesus só faz diferença quando ele se torna o meu Salvador pessoal e não quando ele é o Salvador do mundo em geral. Ellen White, ela diz isso no livro Desejado de Todas as Nações, que a diferença é quando aquela diz o seguinte: o toque da fé, assim nas coisas espirituais, falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. A fé que opera a salvação não é mero sentimento espiritual. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo. Devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é quando nós abraçamos como Salvador pessoal e nos aproveitamos dos seus méritos. Na página 240 do livro Desejado de Todas as Nações. Então, aquele cego Bartimeu, ele olhou a Jesus como Salvador pessoal, não apenas Salvador dos judeus, mas o seu Salvador. E o interessante também é que na leitura aqui diz que Jesus estava passando de Jericó e depois ele iria para Jerusalém. Em outras passagens, continuando, Jesus passou então de Jericó e foi para Jerusalém. E você sabe o que Jesus foi fazer em Jerusalém? Nessa caminhada dele passando por Jericó e depois indo para Jerusalém? A outra jornada de Jesus em Jerusalém era o Gólgota, era o Monte da Caveira, ele ia ser crucificado. Jesus não mais passaria por Jericó. Jesus não mais passaria pelo caminho aonde Bartimeu costumava ficar. Porque Jesus foi crucificado. Ele passou por Jericó, foi para Jerusalém e lá ele foi crucificado. Se Bartimeu estivesse pensado, puxa, uma grande multidão vai me atrapalhar, eu não vou conseguir falar para Jesus.
Já pediram para eu me calar. Eu vou me calar mesmo, eu não vou conseguir falar com Jesus. Se Bartimeu tivesse raciocinado dessa forma e tivesse desistido de continuar clamando e ir até Jesus, nunca mais ele teria a oportunidade de ver Jesus. Porque Jesus então foi crucificado depois. Não deixe Jesus passar pela sua vida. Você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade. Aproveite, se agarre neste momento em fazer Jesus o seu Salvador pessoal. Nós não sabemos se teremos uma outra oportunidade para nos entregarmos, se estaremos vivos, se poderemos permitir que as coisas da vida nos atraiam de tal forma que deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Não que ele pare de falar, mas nós vamos perdendo a sensibilidade em ouvir. Aproveite a oportunidade. E Bartimeu aproveitou a sua única oportunidade. E eu acho lindo quando chamam Bartimeu, porque Jesus convida para que ele vá perto dele. E aqui diz que Bartimeu, qual era a profissão dele? Qual era a profissão de Bartimeu? Que nós lemos aí? Ele era mendigo. Então, mendigo tinha muitas posses? Tinha muitas? Pense você, quantas roupas você tem? Pensa no seu guarda-roupa, quantas roupas você tem? Bartimeu tinha uma única túnica. Uma única túnica. E aqui, quando nós lemos, que quando falam para ele, Jesus te chamai, então dizendo, no 49, tem bom ânimo, levante, Jesus te chama. No verso 50, dá uma olhadinha no verso 50, em Marcos, capítulo 10, no versículo 50. Dá uma olhadinha. Bartimeu tinha apenas uma túnica, ou capa. O que Bartimeu fez com a sua única capa? O que ele fez? Ele lançou, ele jogou de lado. Ele era cego. Será que cego ia conseguir, depois daquela grande multidão, recuperar novamente a sua única capa? A possibilidade é muito remota. Mas ele não se importou com a capa, que era o seu único bem. Ele lançou a capa de lado, porque ele não queria que nada atrapalhasse os seus passos até Jesus. O que pode estar atrapalhando os seus passos até Jesus? Lance fora como Bartimeu. Porque Bartimeu aqui nos ensina uma outra lição. Nada que você possa ter vale mais do que a salvação que Jesus quer te dar. Nada que você possa ter vale mais que a salvação que Jesus quer e vai te dar. Lance fora tudo que te atrapalha de chegar até Jesus. Como Bartimeu lançou a capa, lance fora tudo que atrapalha os seus passos de chegar. Na caminhada, na nossa caminhada da vida espiritual, muitas coisas vêm, que nos atrapalham. Mas como Bartimeu, aprenda essa lição como cego mendigo de Jericó. Lance fora tudo que atrapalha os seus passos para chegar até lá. E Bartimeu lançou fora a sua capa. E quando ele chegou até Jesus, Jesus fez uma pergunta que eu acredito que cada um de nós gostaria de ouvir. Jesus disse: que queres que eu te faça? Se Jesus fizesse essa pergunta para você hoje, que queres que eu te faça? O que você responderia? O que você diria para Jesus que você gostaria que Ele fizesse para você? Bartimeu era cego, mas
ele também sofria injustiça social da época, porque, como eu disse no início, as pessoas cegas eram desprezadas, eram consideradas como pecadores, como se eles estivessem pagando os seus pecados com a cegueira. Ele poderia pedir para Jesus que Jesus fizesse justiça social para ele, não podia? Mas isso era o real problema de Bartimeu? Justiça social? Era? O problema de Bartimeu era qual? Ser cego. Ele podia pedir para Jesus, já que ele era mendigo, ele podia pedir dinheiro, uma casa, podia pedir, já que ele estava acostumado a mendigar, ele podia pedir. Mas qual que era o real problema de Bartimeu? A cegueira. E aqui nós vemos mais uma grande lição de um cego. Ele vai até Jesus e quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele pede para Jesus: eu quero ver. Ele vai na raiz do problema. Qual é a raiz do seu problema? Como pecadores que somos, né? Será que você precisa ver Jesus também? O que você diria para ele? O que queres que eu te faça? O que você responderia para Jesus? Eu quero ver com os olhos espirituais. Porque é interessante que os líderes religiosos da época não viam Jesus, mas o cego que não enxergava viu Jesus, viu a salvação em Jesus. E como nós dissemos no início, a multidão que seguia Jesus estava impedindo Bartimeu de se aproximar. Então, não seja a multidão que atrapalha pessoas a ver Jesus. Quando Jesus perguntar para você o que você precisa, vá à raiz do seu problema. Somos pecadores e precisamos de um novo coração. Um coração novo. A Bíblia diz que enganou o seu coração mais que todas as coisas. Precisamos de um novo coração, como Davi diz, né? Cria em mim, ó Deus, um novo coração, um espírito reto e inabalável. Essa é a raiz do nosso problema. Como a cegueira era a raiz do problema de Bartimeu. E quando nós tivermos a compreensão de nossa fraqueza, nós aprenderemos então a confiar num poder que está além de nós. E esse poder vem unicamente de Deus. E Bartimeu sabia que ele precisava confiar no poder que estava muito além dele. E ele sabia que esse poder estava em Jesus. Eu e você podemos ter essa certeza que Jesus tem todo o poder para resolver o seu e o meu problema, como ele resolveu o problema de Bartimeu. E Bartimeu também, nós vemos que ao caminho da cruz, Jesus passou por muitas vidas, mas poucas foram transformadas. Jesus passou por várias multidões, mas dentre as multidões, apenas uma pessoa tocou a Jesus com o toque da fé. Apenas uma pessoa em outra multidão clamou a Jesus como Salvador pessoal. Em outra multidão, apenas um queria ver Jesus a ponto de subir numa árvore. Nós estamos aqui numa grande multidão. Mas que não seja apenas um aqui que veio essa noite para ver de fato Jesus. Que cada um de nós possamos ter a humildade de reconhecermos que somos pecadores miseráveis e lançar a nossa capa, tudo que nos impeça de ter um encontro com Jesus e permitir que Ele venha ser o nosso Salvador pessoal.
A capa representava para Bartimeu talvez um tesouro. E tem uma passagem na Bíblia, em Lucas 12:34, que nos diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está o seu coração? O coração de Bartimeu estava na pessoa de Jesus. Aonde está o seu coração? A raiz do problema, né? Aonde está o seu coração? Nós vemos que no verso 52, no capítulo 10, vamos lá no verso Marcos 10, no versículo 52, Jesus então atende o pedido de Bartimeu e ele diz: vai, a tua fé te salvou. E nós vemos que imediatamente Bartimeu tornou a ver e seguiu a Jesus a estrada fora. No início do verso da história de Bartimeu, aqui no capítulo 46, no finzinho do capítulo 46, aqui diz que Bartimeu estava aonde? Aonde Bartimeu estava? À beira do caminho, não é? E quando Jesus entrou na vida de Bartimeu, Bartimeu começou a seguir a Jesus agora pelo caminho. Você percebe que quando nós estamos sem Jesus em nossa vida, muitas vezes nós ficamos à margem dos seus mandamentos, à margem da sua vontade. Não é porque um é melhor ou pior que o outro, é que somos todos pecadores. E como pecadores que somos, nós sem Jesus em nossa vida, nós sempre estaremos à margem da vontade de Deus. A diferença na nossa vida só se dá quando Jesus entra na nossa vida. A diferença não acontece quando você ouve falar de Jesus. A diferença não acontece quando você sabe que existe Jesus. A diferença acontece quando você experimenta Jesus. Quando você tem um relacionamento pessoal com Ele. Aí acontece a diferença. Aí nós vemos que Bartimeu deixou de estar à margem do caminho para estar no caminho. Na nossa vida acontece o mesmo. Quando nós colocamos Jesus em nossa vida como uma experiência real, nós passamos então a viver no caminho, a viver em acordo com a vontade, de acordo com os seus mandamentos. E Jesus faz essa diferença em nós. A Bíblia diz que é Jesus que coloca em nós tanto o querer como o efetuar. E Jesus quer colocar em nós um novo coração, e Jesus quer colocar em nós um novo querer. Um querer que quer aquilo que Ele quer. E também quer nos dar a poder, a condição de obedecer os seus mandamentos. Sem Jesus, Bartimeu não poderia seguir pelo caminho, porque ele não enxergava. Sem Jesus, eu e você também não temos condições de guardar os seus mandamentos, porque também não enxergamos, não vemos a vontade dele como sendo melhor para a nossa vida. Jesus, ele muda a nossa visão espiritual. Jesus muda as nossas prioridades. E ele muda também a nossa vontade. Só Jesus consegue mudar isso. Aquilo que Paulo diz, que aquilo que antes ele estava como perda, agora ele tem como ganho. Só Jesus faz essa inversão de valores. E Jesus quer fazer essa diferença na nossa vida. E isso é possível se eu e você permitirmos. A Bíblia nos diz que Jesus fala que eis que sou a porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E o que ele mais quer é entrar. Como o que ele mais queria era
poder dar a visão a Bartimeu. O que ele mais queria era que Bartimeu fosse restaurado. Jesus tem prazer